Olá, hoje continuamos o nosso assunto de planejamento de obras. Na continuação do roteiro do planejamento que nós estamos vendo, a terceira etapa do roteiro do planejamento é a definição da precedência. O que seria então precedência? Precedência nada mais é do que você fazer a ligação das atividades, da sequência das atividades. É agora, a partir de agora, que a gente vai realmente definir a sequência das atividades. Até agora, nós não tínhamos ainda definido isso. O planejador, ele define a relação entre cada atividade, criando uma espinha dorsal lógica do cronograma. Então, essa espinha dorsal, né, ela é que vai fazer, que vai ser a base para eu compor o meu cronograma. Como que ele vai definir a precedência? Tem que ser baseado na metodologia construtiva da obra. Então, né, precisamos saber se qual o tipo como que eu vou fazer a minha construção, que equipamentos eu vou usar, qual o tipo de estrutura que eu estou executando, se é concreto armado, moldado em loco, ou se é pré-fabricado, né? Depende da metodologia construtiva. Particularidades dos serviços, né, principalmente se você tiver alguns serviços muito específicos, eu tenho que saber para poder definir. E a sequência executiva das operações. Então, existem operações que nós sabemos que uma depende da outra. Então, isso já é pré-definido, né, de logicamente. Por exemplo, só posso começar a fazer alvenaria depois que eu tiver a infraestrutura. Então, essa sequência executiva lógica das operações é preciso que o planejador conheça. Quem irá executar o serviço deve estar ciente do que? Do plano de ataque da obra, que é baseado aqui na precedência, né? Qual que é, nesse momento, o que nós vamos atacar? Alvenaria? Instalações? Isso depende dessa espinha dorsal aqui que foi construída pelo planejador. O relacionamento entre as atividades, então as atividades que podem acontecer juntas, atividades que têm que acabar para que outras comecem, e a sequência de serviços mais coerente e execuível, né? Então, da melhor forma. Existem serviços que podem serem feitos em uma sequência diferente, mas o planejador e quem irá executar o serviço deve estar ciente, devem conhecer, o planejador vai determinar, né? E quem irá executar o serviço tem que estar ciente dos serviços, a sequência do serviço mais coerente e que seja mais fácil de ser executado. Como então é feita a definição da precedência? Para cada atividade são atribuídas suas predecessoras imediatas. Predecessoras é o quê? O que vem antes. Então, aqui nesse quadro, nós temos a lista das atividades, que a gente viu lá que é a primeira etapa, que é a EAP. Então, tenho escavação, sapatas, alvenaria, telhado, instalações, etc. Temos a duração, que é o que nós vimos na aula passada. Então, tem a duração de cada serviço. E essa terceira coluna agora é a predecessora. Predecessora é o quê? Quem tem que vir antes desse serviço para que ele aconteça? Então, escavação. A escavação não tem nenhuma predecessora. Isso quer dizer que a escavação é o primeiro serviço que irá ser feito nessa obra. Sapatas. A predecessora é escavação. Então, para que a sapata seja executada, a escavação já tenha que ter terminado, né? As predecessoras e sucessoras, qual a diferença? A predecessora é essa atividade, então, que a conclusão dela deve acontecer para que a atividade em questão possa começar, como a gente já acabou de ver. Já a atividade sucessora, ela pode iniciar imediatamente após a conclusão de determinada atividade. Então, é o contrário, é o que vem depois. Uma é o que vem antes e a sucessora é a atividade que vem depois dessa que eu estou analisando.
tá? Então, com a definição das predecessoras, a gente vai tirar o quadro de sequenciação. Então, esse quadro é uma tabela que vai se definir e registrar as atividades e suas relações de interdependência. Então, a gente vai pôr um código de cada atividade, né? A atividade, qual que ela é? Escavação, sapata, forma, reaterro e a predecessora dela. O que vem antes dela? Ou a gente usa predecessora ou a gente usa sucessora. Geralmente a gente usa predecessoras para poder colocar aqui no quadro de sequenciação, tá? Para identificar as predecessoras, a melhor maneira é perguntar de quem essa atividade depende, tá? E você vai entender, você vai conseguir colocar melhor aqui. Aqui nós temos um exemplo de um quadro de sequenciação. Então, eu tenho as atividades da minha obra. Para cada atividade, eu tenho um código. Então, locação da fundação, o código é A. Por que esse código? É mais fácil trabalhar com código, né, com uma abreviação, do que depois ter que reescrever esse nome inteiro aqui dessa atividade. Então, quando for A, quer dizer que eu estou falando de locação da fundação. Então, a locação da fundação, ela não tem nenhuma predecessora, né? Então, ela é a primeira atividade a ser feita. Já a atividade B, que é a escavação da fundação, ela depende de quem? A predecessora dela é a A. Quem que é a A? Locação da fundação. Então, a escavação da fundação só pode acontecer depois que a locação da fundação tiver executada. E assim eu vou ligando todas as atividades. Veja aqui, ó, que no código D, que é a atividade de obtenção do aço, também não tem predecessora. E a G também não tem predecessora. O que isso significa? Que essas três atividades que não têm predecessoras são atividades que podem começar juntas no início da obra, porque elas não dependem de ninguém. Então, são todas atividades iniciais. E quando a gente tem, assim, duas predecessoras em uma atividade, então a atividade F, colocação da armação, ela tem a predecessora C e a E. Isso significa que, para eu colocar a armação, eu preciso que a atividade C, montagem de formas, e a atividade E, preparação da armação, já estejam prontas para eu começar a minha atividade F, ok? Essas dependências, elas podem ser do tipo mandatórias, em inglês hard logic, ou preferencial, soft logic. O que significa? Qual que é a diferença? As mandatórias, elas são obrigatórias no sentido lógico. Então, como comentei, a alvenaria, ela só pode começar depois que a estrutura estiver pronta, né? Não tenho como colocar alvenaria sem estrutura. Então, ela é obrigatória essa dependência entre alvenaria e estrutura. Agora, tem algumas atividades que são preferenciais do planejador, de como ela vai acontecer. Então, é por isso que é preferencial. Eu posso escolher colocar as portas e janelas antes ou depois dos revestimentos, né? Depende de como eu vou fazer os meus acabamentos, depende de como eu quero executar a minha obra. Então, tem serviços que eu posso definir a dependência, porque ela não é obrigatória. Em outra obra, eu posso mudar essa dependência das atividades, porque não é uma atividade, uma relação mandatória, ok? As dependências vão ter 4 tipos que nós vamos falar aqui. A primeira e mais conhecida, mais usada, é a término início. O que significa término início? Eu tenho duas atividades, por exemplo aqui, A e B. É como nós estávamos falando. Para eu começar a atividade B, ela só pode começar depois que a A tiver completamente terminada. Então, a A tem uma duração, vamos supor aqui 3 dias.
E a B tem uma duração de 2 dias. A B só pode começar depois que passar os 3 dias que a A já vai estar sendo executada e terminada. Quando a A termina, eu começo a B. Então, essa é uma atividade de término-início. Essa atividade pode ter uma defasagem. A defasagem é um retardo, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Eu só começo a B depois que a A termina. Porém, existe um intervalo entre o final da execução da A e o início da execução da B, que é de 5 dias. Isso é um exemplo, por exemplo, de quando a gente precisa considerar a cura do concreto, né? Eu só posso fazer mesmo colocar peso na estrutura, por exemplo, colocar alvenaria em cima das vigas, depois que eu tiver feito a concretagem. Mas vai ser no dia seguinte? Não. Eu tenho que ter um intervalo que seja de 7, de 14, 21, 28 dias, que eu vou definir, para poder começar a colocar peso na minha estrutura, né? Então, isso a gente chama de defasagem. O tipo da dependência é a mesma, término e início, porém aqui existe uma defasagem. Outra dependência é início-início. Essa dependência é quando uma atividade não precisa que a sua predecessora esteja 100% terminada. Então, eu tenho a atividade A, por exemplo, alvenaria, e a atividade B, as tubulações de elétrica e hidráulica. A alvenaria não precisa que esteja completamente terminada para que eu comece a fazer os rasgos nela e passe as tubulações. Elas podem começar no mesmo dia, inclusive, enquanto o pedreiro já está começando a executar a alvenaria, que é a atividade A, eu já posso ter uma equipe fazendo os rasgos, colocando as tubulações, né? Então, posso ter também, nós vamos ver aqui uma defasagem no início, mas quer dizer que essa dependência início-início quer dizer que essas duas atividades elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, tá? Elas não precisa que a predecessora esteja terminada para que essa minha aconteça. Então, como eu disse, ela pode ter uma defasagem. Então, eu vou começar a parede hoje, ela tem, né, vamos supor, 10 dias de alvenaria, a duração, e só que eu vou gastar só mais 5 dias para poder fazer as instalações, a colocação da tubulação, rasgo na alvenaria. Eu vou esperar uma defasagem de 5 dias para daí começar a minha atividade, que é o rasgo na alvenaria e colocação das tubulações, né? Um exemplo. Então, também posso ter essa defasagem. Aqui é a mesma dependência, início e início. Outra dependência é término-término. Essa dependência é o caso em que se estipula que o término de uma atividade está vinculado com o término de outra. Então, aqui eu não vou ligar os inícios, eu vou ligar os finais, os términos, né? Então, eu tenho duas atividades, A e B, quando eu tenho essa ligação aqui, ligando o final de cada uma delas, quer dizer que, independente de quando elas começam, então, por exemplo, se essa aqui dura 7 dias e essa aqui dura 5 dias, eu sei que o final delas tem que coincidir no mesmo dia. Então, a atividade A e a atividade B, elas têm que acabar no mesmo dia. Então, aqui, por exemplo, nessa foto, eu tenho alvenaria e tenho instalação de janelas. A alvenaria pode começar antes, mas o dia que estiver acabando a alvenaria, já tem que estar acabando a instalação das esquadrias, tá? E posso acontecer também a defasagem. Eu estou ligando o término com término, do mesmo jeito. Então, a dependência é término-término, porém com uma defasagem de 5 dias. Então, termino a alvenaria dia 10, dia 15, eu tenho que ter terminado a instalação das esquadrias, tá? Essa dependência é término-término. E a última dependência, que é menos utilizada, muito pouco na construção civil,
É o caso início-término. É o caso em que uma atividade só pode terminar quando se iniciar outra, ou seja, o fim da B depende do início da A. Né? Esse aqui é só mesmo por questão lógica que existe essa dependência, porém na prática ela não existe, né? Porque eu não consigo iniciar uma atividade que é anterior quando a próxima ela termine, né? Então isso aqui também é mais difícil de acontecer na prática. Então, resumindo, essas são as ligações, os tipos de dependências que a gente tem quando vai fazer a relação das atividades. Término, início, A tem que terminar para B iniciar. Início, início, A tem que ser iniciado para B iniciar. Término, término, A tem que ter terminado para B poder terminar. E início, término, A tem que ter iniciado para B poder terminar. Em inglês, né, essas abreviações podem ter esses nomes aqui, TIFS, IISS, ITSF e TTFF, porque vem do inglês. Então, nos programas, para poder fazer essa dependência, vocês vão encontrar desta forma. Na próxima aula, nós vamos ver os métodos das flechas e dos blocos. E aí, para poder adiantar aqui, no método das flechas, que nós vamos ver nas próximas aulas, só vão admitir ligações TI, término e início, que é aquela principal que a gente estava falando. A B só começa quando a A termina. Já no método dos blocos, ele consegue fazer todos os tipos de ligação. Isso é muito importante para as próximas aulas, ok? Até mais!